Olá, como vai? Eu sou o Seu Molina e esse é o programa Seu Molina Entrevista. Hoje vamos falar abertamente, claramente do seguinte tema: o jornalismo brasileiro em face dos acontecimentos mundiais, ou o princípio da imparcialidade como fenômeno utópico. Estamos aqui com Gabriel Toueg. Gabriel, maravilha tê-lo aqui conosco. Gabriel Toueg é jornalista. Ele trabalhou durante muitos anos como correspondente internacional para o Oriente Médio. Você conhece, já ouviu falar no Oriente Médio? O Oriente Médio é aquele ponto bem ali onde tudo acontece. Interrompemos nossa programação para fazer um comunicado urgente. O Oriente Médio é uma pequena porção de terra que corresponde ao berço das civilizações mesopotâmica e egípcia. Também é o local de nascimento e centro espiritual do cristianismo, do islamismo, do judaísmo, do zoroastrismo e também do maniqueísmo, pois afinal lá habitam homens. Atualmente é conhecido por abrigar constantes e intermináveis conflitos entre árabes e judeus, palestinos e israelenses, além de importantes guerras pelo petróleo, como a da Síria, do Irã, do Iraque. Em instantes, voltamos com nossa programação. O Oriente Médio é uma região que recebeu esse nome das potências ocidentais, que é uma região gigantesca, diversa, com países completamente diferentes um do outro, com povos completamente diversos, mas que a gente gosta de olhar como se fosse uma coisa só. E, enfim, é uma região muito rica, disputada, importante, com petróleo, berço das religiões. Você acha que a disputa por aquela região, ela ainda tem o afã da religiosidade ou já virou uma briga política pelo petróleo, por exemplo? Eu acho que a religião tem um papel predominante, tem um papel importantíssimo, mas não é um conflito religioso. Já deixou de ser um conflito religioso faz bastante tempo. Certo. É um conflito nacional, um conflito de ideologia, que não é uma ideologia religiosa, um conflito de ideologia política, sem dúvida. Como que é a dificuldade de traduzir a realidade do Oriente Médio para a perspectiva do entendimento do brasileiro? Eu acho que a vantagem de um veículo ter um correspondente internacional em qualquer lugar do mundo, não só no Oriente Médio, é ele poder enviar uma pessoa que tenha o olhar do leitor para cobrir e contar aquelas histórias. Agora, o correspondente ele tem uma leitura a partir do olhar do leitor dele, a partir do olhar das referências dele, do país de onde ele vem, do idioma, da cultura de onde ele vem e tudo mais. Isso faz uma diferença sensacional. É um momento muito difícil para o jornalismo, porque é um momento que existe uma revolução na forma de produzir, de consumir notícia. Eu digo, né, que a gente lê notícia socialmente, a gente lê aquilo que os amigos compartilham e lê só o título. A gente estava falando do Oriente Médio, a questão árabe-israelense. Como você vê a questão árabe-israelense nos dias de hoje? Eu gosto de olhar por esse conflito a partir dos olhares de cada um das diásporas envolvidas. O termo diáspora vem do grego e pode ser traduzido por dispersão. No caso, a diáspora é um deslocamento forçado ou incentivado de grandes massas populacionais. As comunidades judaica e árabe que vivem em São Paulo, por exemplo, costuma-se dizer que elas vivem em diáspora. Mas não nos atenhamos a meros detalhes. Em instantes, voltamos com nossa programação! Quando eu sou atacado pelas matérias que eu faço, eu felizmente sou atacado pelos dois lados. Eu sou atacado mesmo, eu cheguei a ser ameaçado. É impossível agradar todo mundo. Agora, quando eu desagrado os dois lados, eu acho que eu estou no caminho mais equilibrado. Pelo menos eu mantive, de certo modo, a imparcialidade. Exatamente. Que a gente tanto busca, utopicamente. Exatamente. E aí a gente entra num processo de massificação da notícia, que é a notícia generalista, é a notícia que aborda de maneira geral uma questão que tem que ser aprofundada na sua maior complexidade. Como que é o papel da mídia brasileira com relação a esses conflitos? Você acha que a mídia ela tem um aspecto manipulador da notícia? Acho que pode ter, em grande medida. Agora, no jornalismo, a questão é que eu acho que os leitores já não se dão conta disso. Se estão deixando manipular porque estão mal informados. Porque
A mídia não tem atendido o papel de informar bem. Você estudou jornalismo aqui no Brasil e depois você foi morar fora. A sua visão de jornalista se alterou na medida em que você teve a possibilidade de entrar em contato com uma outra cultura, um outro sistema político, um outro sistema de tradições. Você passou a rever o seu olhar jornalístico a partir desse fato? Sem dúvida, como jornalista, como ser humano. A gente falou do princípio da imparcialidade do jornalista, que é um fenômeno utópico, é difícil alcançar a imparcialidade. Como você faz para buscar a sua imparcialidade sem deixar se envolver nas questões dos desvios, por exemplo? Bom, é muito fácil você se deixar envolver, principalmente se é um assunto que é tão caro pro teu coração. Né? Somos seres humanos, jornalista não é um robôzinho que vai, uma máquina que faz. Agora, quando você conta uma história, você tem que colocar o chapéu de jornalista e dizer, bom, vou fazer esse meu trabalho de uma forma séria. É o chapéu da imparcialidade. O chapéu da imparcialidade. O que você viu de mais interessante ao longo da sua carreira como correspondente internacional? Conta uma história. Durante a Segunda Guerra do Líbano, em 2006, eu lembro de ir viajando nas estradas no sentido em direção ao Líbano. Direção ao Líbano, no norte de Israel, as estradas vazias, e no sentido contrário, cheio, porque as pessoas estavam justamente fugindo de lá. E eu estava tão próximo da fronteira, eu estava a 3 km da fronteira, que eu me sentia seguro, porque é uma guerra aérea, né? Uma guerra de mísseis. E cai um míssil, a 100 metros onde a gente estava. 100 metros? 100 metros onde a gente estava. Eu acho que foi o momento mais tenso que eu vivi. E esse foi o programa Seu Molina Entrevista com Gabriel Toeg. Gabriel, maravilha, muito obrigado. Viu? Ó, a câmera já tá ligada, mas você já tá desinibido. Que câmera? Tem uma câmera? Ó, por que você não me falou antes? E aí, tá satisfeito, Pablito? De novo acabou a bateria que eu te dei, a pilha? Não. Não?